A paz do Senhor, amada igreja. Podeis tomar assento. Com gratidão a Deus pela oportunidade de estar com as irmãs aqui na segunda edição da Conferência Dorcas, para ministrar-lhes a poderosa palavra de Deus e também ser ministrada, obviamente. Já tenho sido muito abençoada com os louvores e também com a ministração da irmã Ivonete. Enquanto você acalma o seu coração, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor André e a sua esposa Daniele, que creio que com a aquiescência dos pastores, o convite foi formulado, e todas as mulheres com as quais ela trabalha, que faz funcionar esta conferência. A você que tem chegado de diversos lugares, tem acreditado na proposta desse evento, tem sido encorajada, tem rompido com as dificuldades, está aí sentadinha, entregando a Deus a sua adoração e armazenando toda a resposta e suprimento que tem vindo do céu para a sua vida e a vida da sua família, que até então você não tem nem capacidade de contabilizar. Deus não reúne o seu povo em vão. Sempre agradeço a Deus pela oportunidade, porque eu tenho um esposo que é pastor, presidente de um campo. Estamos casados há 37 anos. Temos 3 filhos, 2 noras, 3 netos. E ainda a proposta de novos netos chegarem para a glória de Deus. Não tenho uma família perfeita, mas tenho uma família abençoada. Mais de 25 anos de ministério, chamado por Deus. Trabalhando para Deus com alegria. E vejo aqui um grupo de mulheres que lideram. Mulheres lideram com vínculo, obviamente, né, irmãs? Nós vamos refletir no tema e aplicando para o contexto atual. E eu recebi um kit de presente com a camiseta, o bloco, a caneta, uma caixa de chocolate. Não sei se está em todos os kits. Tranquila se não tiver. Deus já deu muita coisa boa para a gente hoje à tarde. Foi, sim ou não? Sim. Pois é, né? Deus conhece a necessidade da mulher. O chocolate faz bem, né? Para a gente. Melhora a nossa serotonina. Mas calma, ninguém vai precisar usar o chocolate para produzir a serotonina, né? Não. A gente toma assim, de vez em quando, come uma porção. Então, e por isso eu agradeço. E sei que isso é uma forma de dizer boas-vindas. Você é muito bem-vinda a este lugar. E mulheres são detalhistas, né? Um prazer conhecer você mais pessoalmente, viu, Eurice? Você é uma bênção e abençoa a minha vida. Todas vocês, essas mulheres lindas que a gente tem um contato de ver, né? Pois é, a minha família é uma família sacerdotal. Todos eles crescem com essa visão de reino. Precisa. Não há outro projeto. Qualquer outro projeto tem que estar, não é verdade? Vinculado ao projeto maior, que é eternidade. Mão direita para o céu, aponta para cima. Sua história começou lá em cima e vai terminar lá em cima. Diga, com Deus e em Deus. Diga, em Jesus Cristo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas que me envolvem. Pronto. Vamos trabalhar essa temática. Por que a gente tem que se levantar? Que grito de alerta é esse? O que eu tenho que responder? E o que isso envolve na minha vida? Muito bem. Eu não trabalho sem literatura. Acho que a mulher do século XXI é uma mulher que está imersa em um contexto de muita informação. Quantas Bíblias nós temos aqui? Levanta a Bíblia com toda a força. Isso aí é uma arma. Mas para ser potente na sua mão, você precisa, diga, usar. Isso é uma ferramenta, mas para que você consiga administrá-la, é preciso amolar a ferramenta para usar, né? Não pode enferrujar,
e não pode de maneira nenhuma ser descartada. Quando você abre a Bíblia, toda a fonte de Deus é revelada para o seu coração. Você não precisa, preste atenção, submeter a sua mente e o seu intelecto a nenhuma filosofia que venha tirar você do contexto de reino. Qualquer aquisição de informação na terra que projete você para qualquer área precisa ser uma extensão do reino de Deus. Daí para frente, você pode ser a mulher que Deus projetou para a glória do nome de Jesus. Evangelho não tem utopia, mas evangelho é poder de Deus e salvação para todos os que nele crê. Quantos creem no poder do evangelho? Muito bem, é poder de Deus e atua em nossas vidas. Quando o evangelho atua em nossas vidas, atua para romper toda a atadura, tá certo? O que prende a mulher espiritual, porque é ela que deve reinar, tá certo? Esse corpo é só um invólucro, e quando a mulher espiritual, ela reina neste corpo, ela submete as paixões, os desejos, a vontade e o intelecto, que é a função da alma, à revelação da palavra. E é esta mulher que voa nos lugares altos, tá certo? Olha, o diabo não tenta prender a mulher emocional e nem o corpo da mulher, se ele não quisesse enclausurar a mulher espiritual, tá bom? Mas ele não vai fazer isso porque essas mulheres são inteligentes. Essas mulheres têm a revelação da palavra de Deus. Então diz: tudo posso naquele que me fortalece. Abre os dois braços assim, cuidado para que sua irmã que está do seu lado direito, veja, não há limite para o seu crescimento, tá bom? Agora olha para o céu, até tocar no céu. Glória a Deus. Agora eu quero que você, com a Bíblia aberta, nós vamos ler o texto que deu origem ao tema e que já foi pontuada aqui algumas coisas pela irmã que me antecedeu com muita precisão das escrituras. Isaías 32. Temos 2 versículos para ler sem anular o contexto, tá certo? Isaías 32, versículo 9. E eu vou tomar o 10, porque o 10 vai justificar a advertência do profeta. E logo em seguida nós vamos para o futuro profético para aquela nação, aquelas mulheres e toda a igreja de Jesus Cristo. Pois muito bem, nos diz assim, vamos ficar de pé, vamos, vocês que estão aqui sentadinhos esse tempo todo. Nós temos aqui quase 1h30 para ministrar, sem correr com muito cuidado. No 3 eu quero que você leia o 9 comigo, tá bom? 1, 2, 3. Mulheres que estais em repouso, e ouvi a minha voz. Inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a ser turbadas, mulheres que estáis tão segura, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Lê o 11. Vamos ler? Até que se derrame sobre nós o Espírito do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Coloca a mão no coração, por favor. E peça ao Espírito Santo de Deus que o seu coração seja, nesta tarde, quase noite, um solo fértil,
sem resistência, para que a palavra de Deus no teu coração frutifique. Pai santo e maravilhoso, poderoso, divino, eterno, todo-poderoso, onipresente, onisciente e onipotente. Deus único, que te revelas como Pai, como Salvador, como Espírito que nos guia. Que neste momento, neste lugar, toda resistência da mente, das lembranças, dos arquivos, das áreas machucadas, feridas, atadas, sejam levadas à tua presença. E o teu Espírito que vem trabalhando este solo, permita que a tua palavra, como semente viva e poderosa, frutifique produzindo frutos para toda boa obra, em nome de Jesus. Respira fundo, diz amém e se senta. Muito bem. Quem vem lendo o profeta Isaías, vem dentro de uma perspectiva para encontrar alguma coisa que vislumbre esperança. Porque a profecia, que ela vem em caráter de denúncia, a profecia que ela revela a iminência de uma correção ou de um juízo, ela é muito difícil de ser digerida. Nós estamos gerando expectativa do bom. Nós estamos gerando expectativa do positivo, de alguma coisa que agregue, de alguma coisa que melhore a nossa área de conforto. Nós resistimos a tudo aquilo que nos chama para uma decisão, para uma mudança, para uma atitude, para uma tomada de posição. Isso é natural do ser humano. Não vá pensar que isso é coisa fácil. Isso é tão difícil. E com essa visão, você pode entrar no horto e conseguir pegar um vislumbre do que foi Jesus antes do Calvário. A rendição dele. Dizer, faça a tua vontade. Como foi para Jesus chegar ali e dizer que a minha alma está angustiada até a morte? A parte humana, ela entra em conflito com o chamado a uma tomada de posição. Mas até então isso é normal. E Deus tampouco se surpreende se nós, diante da chamada dele, manifestar essa resistência. Os homens que você considera um ícone no Antigo Testamento, se eu posso dizer isso, todos eles tiveram a consciência de que o chamado de Deus era algo sério. E eles tentaram colocar para alguém sair da fila e pedir que outra pessoa entrasse no lugar, sugerindo a Deus. É natural isso. Mas aqui há um contexto profético. E quando o contexto profético é anunciado, bom ou ruim, a palavra não volta atrás. Uma vez a palavra liberada, ela não retrocede. Até que se cumpra com o propósito. Em alguns momentos, uma palavra liberada, ela foi interceptada. Deus mandou que ela parasse. Porque houve alguém que foi para a brecha e clamou para que Deus tivesse misericórdia. Isso é o poder da intercessão, tá certo? Essa intercessão que Moisés se levanta para a brecha quando Deus anuncia um juízo sobre a nação. Vou destruir a nação que ela resiste à minha voz. É uma nação dura de coração e eu não irei com esse povo para cumprir a promessa que dei.
E de você, Moisés, eu suscitarei uma grande nação e cumprirei com a minha vontade. Porque estava em jogo aí a promessa que ele havia dado a Adão e a Eva sobre o fruto da mulher nascer e esmagar a cabeça da serpente. Estava em jogo aí a promessa que ele tinha dado a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, quando a promessa maior está ameaçada, e Deus tem que entrar no juízo. Alguém resistiu. Não é o caso. Aqui havia uma promessa messiânica. E Isaías começa o capítulo 32 falando sobre esta promessa messiânica. Ele diz assim: reinará um rei com justiça e dominará os príncipes segundo juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas vivas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em uma terra sedenta e quente. Ele abre o capítulo mostrando: dias virão em que os lugares desertos florescerá, em que os lugares de angústia farão baile e festa. Quando aquele homem for levantado, estava apontando para Jesus. É só promessa boa. Aí dá uma parada. E entre a promessa messiânica e o grande derramamento do Espírito, há uma lacuna. E ele disse: mas antes que isso aconteça, vou dizer o que vai passar aqui. E chama um estado de alerta, denunciando a passividade. Diga comigo: passividade. É mais ou menos assim. Cruze seus braços agora e diga: não tenho nada a ver com isso. Pois é, isso sugere uma posição de passividade. Não tem, não é? Tá. Tá bom. Já que você está dizendo que não tem nada a ver, então segura a coisa. Há um chamado às mulheres. E por que as mulheres? A pastora falou aqui, a pastora Ivonete. A pergunta é: por que Deus usa um profeta em uma cultura predominantemente patriarcal, onde o governo estava no segmento masculino? Reis, sacerdotes e profetas. Eram eles que faziam com que a nação fosse governada espiritualmente, eclesiasticamente e o governo humano, que aí era monárquico, era o rei. Por que Deus passa por cima dessas 3 esferas de governo e vai para o segmento feminino? Talvez alguém dissesse: eu não tenho realmente nada a ver com isso. Não sou rei, não sou sacerdote, não sou profeta. Por que eu vou responder a um caos que vai vir? Que culpa eu vou ter? Pois bem, quando Deus manda Ezequiel, que é um profeta que ele levantou no cativeiro, no meio do povo, que te dou hoje no cativeiro, 2 profetas foram levantados. Um na corte, que foi Daniel, e um no meio do povo, que foi Ezequiel. E Ezequiel, ele escreve que Deus permitiu que o juízo viesse, porque ele procurou um intercessor na brecha e não achou nenhum. Então, quando não há intercessor, a porta de entrada para a desgraça fica aberta. Sabe por que Deus chamou as mulheres? Porque a mulher dentro da casa, ela é coluna. Diga comigo: coluna. Tem algo dentro da casa que a mulher precisa velar. Ela precisa, porque foi a capacidade dada por Deus a ela. Ela é coluna, por isso que ela edifica. Isso não minimiza a presença do homem. Pelo contrário, a figura do homem na Bíblia nunca vai entrar em desgaste. Mulher nunca vai suplantar homem. E nem a ideia de Deus foi essa. E ainda que a sociedade venha nessa contramão, a Bíblia, todavia, é a palavra de Deus, e nem um J, nem um tio vai cair. E eu tenho autoridade para falar isso, porque eu sou uma mulher, mas eu não vou usurpar
o governo dado por Deus ao homem. Porque quem usurpa a autoridade que não lhe é conferida é banido da presença de Deus como rebelde. Deus projetou tudo. A figura do homem, ele foi formado para trabalhar, para liderar, para sair e trazer provisão para dentro de casa. Ele é um gestor, um responsável, que chova, que faça sol. Ele acorda às 5 da manhã, ele enfrenta trânsito, estresse, desemprego, ataque, e chega em casa, quer seja na igreja ou quer seja no secular. Quando ele vem, ele passou o dia fora, ele está cansado, ele vem, ele volta, mas na ausência dele, Deus preparou a mulher. A mulher é a rainha de dentro de casa. Ela não usurpa o lugar dele, mas ela une-se a este governo para fazer a diferença. Na área do lar, ela é a rainha e ela foi preparada para lutar contra o inferno, para dentro dessa área não ser sabotada. Se as famílias forem destruídas, não tem sociedade. Não tem sociedade. E a igreja é afetada. E é isso que o diabo quer. É dentro de casa fazer a guerra. Mas não pode. Porque você está em casa com a Bíblia aberta. E você tem consciência de quem você era em Deus. Ai, mas Samira, mas eu não sou casada. Eu estou viúva. Eu sou uma mulher separada. E daí? Agora que você tem que ficar mesmo na brecha. Não é verdade, irmã? Essa é a realidade. Pronto, não vai sair da guerra não, espere aí. Passividade, diga comigo, passividade não. Eu tenho a ver com a guerra sim. Porque senão é uma guerra só contra a minha casa. Isso é uma guerra contra a nação, o mundo e meu território precisa estar assegurado. Olha, vou dar uma pequena pausa aqui na explicação do texto para dizer uma coisa a você. Quando ele denuncia a passividade dessas mulheres em Jerusalém, elas não tinham ideia do que realmente estava para vir para a cidade. Mas ia haver um caos tão terrível pelo exílio, que quando você lê Lamentações de Jeremias, você encontra um profeta caminhando sobre os escombros de uma cidade, chorando pelo que havia acontecido. Eu desembarquei no mês de março de 2019. Eu vinha de um evento em uma penitenciária de mulheres de Teresina, que acontecia, né? Antes da pandemia, acho que o segundo ano, estava acontecendo com mais de 100 presas. Eu não sabia. A pandemia, ela, em final do ano de 2018, já se falava dela em Wuhan. Mas não se sabia que a extensão ia ser tão grande, né? Achava que ia se conter ali na fronteira de Wuhan pelo protocolo estabelecido pela China de não deixar isolamento pleno na cidade, que ninguém entrasse ou saísse dali. Em 2019, eu desembarquei em março, já estava tendo um caso em São Paulo, da pandemia, mas nada grave. Eu desembarquei sem máscara, não havia ainda esse protocolo de isolamento social, né? Enfim, não tínhamos ideia do que ia acontecer. Íamos à igreja quando queríamos, era verdade ou não? Era. Não tínhamos resiliência para enfrentar uma pandemia. Teoricamente, nunca havíamos vivido algo igual. Líamos muito. Se você é uma pessoa que lê, se é uma pessoa que acompanha a parte histórica, então você sabe que pandemias aconteceram anteriormente. Final da Primeira Guerra Mundial, 2018, aliás, 1918. Você não sabia que a coisa ia ser tão grande. Final, minha agenda estava lotada até dia 5 de dezembro, com algumas saídas para a América, para ministrar, e aqui no Brasil todinho. Mas em final de março, ali quando eu desembarquei, foi a minha última viagem. Todas as igrejas começaram a suspender. E a própria igreja, não sei se aqui fechou, lá, para a gente fechou. Várias vezes, né?
E começamos a ver um quadro de morte, 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 morte. E luto, luto, luto. Coisas assim que a morte aparecia. Amigos, pastores, presbíteros, auxiliares, familiares, minha nora, minha sogra, meu sogro, pessoas muito ligadas ao meu coração, amigos pastores, começaram a partir assim, sem ninguém saber o que fazer, não tinha o que fazer. A palavra entubada gerava pânico. Nós não tínhamos resiliência, e até agora, nem todas as pessoas conseguiram romper a zona de medo e de trauma que foi a pandemia, para voltar para suas atividades. Mas houve uma pausa, diga comigo, pausa. A mão de Deus se estendeu. Tá certo? Hoje nós temos vacinas. Temos alguns medicamentos já consagrados, que antes não tínhamos. Trabalhávamos no escuro, e quando eu digo, falando da equipe médica e dos que trabalham, os infectologistas, na atuação. Mas houve uma pausa, muita gente, Deus permitiu que desviados fossem para o leito e partissem. E houve uma grande colheita. Olha para essa pessoa que está do seu lado. E por que você acha que você ficou viva? Você acha que é melhor? Será que foi sua imunidade mesmo que lhe garante você ter vivido? Ou Deus conta com você para um tempo? Aquelas mulheres que ouviram a advertência do profeta não tinham ideia do que ia acontecer. Mas elas poderiam ter protelado o juízo. E pode, irmã Samira? Pode. Pode sim. Você sabia que Jonas foi para a cidade de Nínive com uma mensagem profética? Ou Nínive se converte, ou em 40 dias ela será destruída. A mensagem foi tão contundente que quando ele é recuperado por Deus e vai realizar o chamado, os homens da cidade, o rei, sai do trono, tira as roupas reais, se veste em roupas de humilhação, põe a face no chão, declara um jejum até os animais da cidade. O rei diz: ninguém come nem bebe por 3 dias. Em arrependimento na presença de Deus, Deus manda uma segunda palavra para Jonas. Pronto. A cidade não vai ser mais destruída. Sabe quantos anos levou para Nínive ser destruída? 100 anos. O juízo foi atrasado em 100 anos. Porque a nação respondeu o chamado de Deus. Se aquele rei que não conhecia Deus era um homem ímpio, e aquela nação que não tinha a Bíblia, nem a revelação, nem a ação do Espírito Santo, se levantou para se ajoelhar na presença de Deus, conseguiu retardar o juízo. Diga aí, você que é batizado com o Espírito Santo, você que conhece a Bíblia, você que canta no coral, você que está à frente de um ciclo de oração, você que sabe o caminho de atrair a misericórdia de Deus, não fará a diferença. Levanta-te. Se Deus deu essa palavra, porque isso não é uma escolha humana, não se escolhe tema no escuro, bem me quer, mal me quer, não é assim. Temas são dados por Deus, e Deus está chamando para um alerta. Você não controla o amanhã, mas que tal envolver Deus no seu amanhã? Que tal? A ideia é essa. Quantos estão pensando assim? Então vamos aqui. Você e eu. Não, deixa eu dizer. São mensagens que afagam o nosso ego, que nos tira da posição de guerra. São mensagens que colocam a gente no trono, que nos desvia do foco de Deus.
A mensagem que vem de Deus é para colocar a igreja de joelho. Essa igreja que vai vencer os dias futuros. Ela vai saber orar a vontade de Deus. E ela vai lutar com as armas que são poderosas em Deus para destruir fortaleza. E Deus vai colocar você numa posição de frente, de guerra, e de ungir com seu espírito. E se levante gigante e você vai assombrar onde você estiver. Porque todas as cadeias que o diabo preparou, todos os ocos que ele preparou, não, você não vai entrar em nenhum deles. Você vai para a frente da guerra. E tem um hino da harpa que diz: onde mais o fogo inflama, aí eu entro com as armas de Deus para fazer a diferença. A diferença. Respira fundo, porque Deus está te chamando pelo nome. Aqui. Por que eu tenho que ser chamada para um despertamento de consciência? 9a diz: quem está em repouso. O que é posição de repouso? Tem pessoas que estão dentro da igreja há não sei quantos anos, mas elas não se consideram abençoadas. E quando eu digo abençoadas, eu não estou falando da mulher que todo mês consegue comprar um par de sapato, ou 2 ou 3. Eu não tenho nada contra isso, tá? Eu estou apenas dizendo isso, que às vezes a pessoa coloca a palavra bênção em torno do que ela agrega materialmente. Isso é uma bênção. Mas as bênçãos que Deus está preparando para a igreja do século 21 é algo que liga a igreja à eternidade. É pesada. Quantos podem pegar isso aí? Ele vai nos preparar para isso. Estar em repouso é uma posição de passividade. É uma posição de ignorar fatos. É uma posição de não querer se comprometer, porque é pesado e é pesado mesmo. Já vou dizendo logo para você que a guerra da última hora não tem lugar para celebridade. Tem lugar para mulheres que se escondem na sombra de Deus e que avançam no poder do Espírito Santo. Eu vou mais dizer uma coisa: quando o diabo se levantar com uma mulher dessa, ele não vai se preocupar com aquilo que ela parece ser, mas com a essência que Deus colocou nela. Há mulheres que o mundo não conhece, mas que serão gigantes nesta última hora. Quando Deus passa de 3 da manhã, ela está de joelho, orando, e com o mapa do Brasil nas mãos e as nações. Tem mulheres que vão entrar em lugares de porta fechada, mas elas se ajoelham e Deus caminha com elas na terra, abrindo porta, libertando vida, mudando situação de nações. E naquele dia, quando os livros se abrirem, Deus chamará: fulana de tal, quem é essa? Você guerreou 24 horas por a nação da África, pela igreja do seu bairro, pelo seu pastor. Aqui está os lauréis e o escudo. Chega. Chega. Esqueça. Saia desta cadeira de vítima. É porque eu não sou bonita? É porque ninguém me vê? É porque eu sou gorda? É porque eu sou pobre? É porque eu não falo bem? É por isso, por aquilo? Não é nada disso. Pare de ser vítima e diga: eu estou preparada, Deus. Ninguém me vê. Não se preocupe com as pessoas. Se preocupe com o seu Deus. Ele vai lhe ver. Tem pessoas que vão viver a vida toda escondida aqui na terra. E precisa, porque a envergadura do chamado delas é para enfrentar Jezabel. Então tem que se esconder. Tem que se esconder, porque senão morre. Deus manda dar mensagem: sai da forma e te esconde. Eu te supro, eu te cuido. Onde você estiver, eu envio comida, envio pão, eu cuido de você. Deus não deve nada a ninguém. Ele cuida dos seus profetas. Onde você estiver, ele manda o pão, ele manda a roupa, ele manda o calçado. Deus é responsável por aqueles que ele chama. Primeiro, despertamento da consciência.
Aqui está claro que nada pode sustentar o que nós temos. Nem a influência, nem o nome, nem as riquezas. E quando eu digo influência, nome, riqueza, eu não estou querendo dizer que isso é feio ou mal. Até Deus faz. Deus disse para Abraão: vou te dar um nome. Não é verdade? Foi Deus que deu. Quem é Israel que não conhece o patriarca Abraão? Vinculou uma grande promessa, a eternidade do ventre dele. Quando Paulo vai explicar a kenosis de Jesus Cristo, o esvaziamento dele, ele disse que por ele se esvaziar e não usurpar ser igual a Deus, e aceitar com abnegação a carreira que lhe estava proposta, de assumir a forma de homem, como homem, ser servo, e como servo morrer na cruz, Deus iria dar um nome sobre todo o nome a ele. Deus dá nome. Isso é verdade, não é, irmão? Deus faz. Mas o nome que Deus dá ao homem não é para afastá-lo de Deus. É para vinculá-lo a Deus. Antes do nome vem a missão. E a missão enobrece o nome. E aí nós temos... Você vai sair da posição de repouso, porque se você continuar no seu repouso, você vai comprometer sua casa. Ah, irmã, mas eu já luto muito. Pois é, vai lutar mais. Vai lutar muito mais. Se prepare para uma grande guerra. Quanto mais os dias se aproximam para a volta de Jesus, mais Satanás vai jogar com tudo que ele tem no inferno. E nós vamos enfrentar essa guerra, tá? Nós vamos enfrentá-la. É uma guerra. Depois de pandemia, uma guerra. Rússia e Ucrânia é só um detalhe. O espírito da morte está na terra. Nós somos a vida de Deus aqui. Cadê as mulheres que estão vivas? Esse chamado foi para preparar aquelas mulheres para as aflições que viria. Que chamado profético difícil. A preparar para um banquete é uma coisa, né? Mas para aflição, quem na vida? Agora diga você aí para mim, se você soubesse que a pandemia viria um ano antes, em 2018, você não tinha orado mais? Você não teria jejuado mais? Sim ou não? Ora aí, pois era para isso. Agora nós podemos fazer isso. Podemos ou não podemos? Porque Deus está preparando-se para visitar a terra. E eu vou lhe dar algumas razões porque Deus vai visitar. Porque quando a medida da impiedade chega a transbordar, há uma intervenção de Deus. Sempre foi assim. Foi assim com Sodoma e Gomorra, tá? Foi assim no Egito. Foi assim em Nínive. E a nossa sociedade é uma sociedade, a sociedade de Jesus, a geração dele, ele chamou geração perversa. Mas a nossa geração é imoral. A nossa geração é imoral. Está armada para excluir Deus. Não é as instituições somente que estão impedindo a leitura da Bíblia. Nem escolas, nem universidades. Você fazer um devocional numa empresa, só se teu chefe já vier debaixo de oração, ou ali tiver alguém com ingerência, influência, que simpatize com o cristianismo. Senão, não. Pode te contar piada com a Bíblia, piada com Deus, piada com a igreja. Ninguém vai dizer nada. Mas se falar em um devocional, em ler um texto, cantar um hino, não. Está havendo de forma universal uma resistência a Deus e a quem está vinculado ao seu propósito. Os dias estão correndo e passando para dias difíceis.
O ataque na família, não precisa dizer que você já sabe. A desconstrução do casamento. A desconstrução do vínculo. A ideologia de gênero que estabelece que a criança não pode definir sua sexualidade pelo seu sexo biológico, mas que isso deve ser uma construção social, pois deixa a criança crescer e descobrir se ele é homem ou mulher. Isso tem sido uma luta, mas em alguns países isso sim já está legalizado. Você tem ideia do que é isso para um filho de um crente? Como isso vai sendo difícil para a igreja na terra? Você acha que isso é motivo da gente cruzar os braços? Não, irmãos. Temos que trazer para as pautas de intercessão aquilo que ameaça a igreja. E levar isso de forma pertinente em clamor. E quando a gente está chorando e gravitando em torno das nossas questões pessoais, ameaças muito maiores vindo. Por essa razão, Deus fala para as mulheres se levantar. Porque as mulheres têm um poder potencialmente de interceder. Não que os homens não orem. Mas as mulheres, elas receberam na anatomia dela, na questão do emocional. Elas são intensas. Mulheres oram, estilo Ana, agarra-se a pilastra do templo e chora e compromete o futuro. O que eu oro não é só por mim. Eu não quero uma criança para minha vaidade. Eu não quero uma criança para dizer a Penina, olha aí, Penina, agora eu sou vitoriosa. Eu quero um filho para ti, Deus. Talvez você pense que Satanás já botou tudo do inferno, do seu arsenal para a terra. E você pensa, e aí, a igreja vai ficar descapitalizada nessa guerra? Não. Os celeiros de Deus estão abertos. Faça parte da fila que vai entrar nos céus e pegar o que você precisa. Não é por vaidade. É por sentimento de reino. Diga assim comigo, levante a sua mão direita e diga, venha o teu reino. Pronto. Venha o teu reino. Ou seja, Deus estava dizendo, eu estou dando um tempo a você. Vou lhe dizer aqui, vocês têm 1 ano para se levantar. Porque daqui a 1 ano e alguns meses, olha só que coisa. Vocês vão procurar. E os celeiros de vocês vão estar vazios. E não adianta, porque eu estou dando tempo agora. Parece dura essa mensagem, né? Mas essa é a mensagem de Deus para a igreja. Não vai se preocupar com bens materiais, não. Porque o Deus da gente é dono de todo o céu e toda a terra. Nesse lugar aqui não tem crente mais rico do que você. Nunca se sinta pobre. Você tem tudo o que você precisa para o propósito de Deus. Está à sua disposição qualquer coisa que você precise para o seu chamado. Deus é o dono dos aviões, é o dono das agências de carro, é das concessionárias, é o dono dos condomínios, de apartamento e de casa. Você acha que Deus não tem poder de lhe dar um lugar para você habitar com a sua família? Então eu devo esperar? Deve. Mas pelo que eu devo chorar? Pelas coisas do céu. Jejua pela guerra. Dá a visão de reino, Deus. E me levanta. Para eu estar somando. Para ouvir a voz do Senhor. Tem muitas mulheres que não querem mais ouvir a voz de Deus. Que a voz de Deus eu não posso manipular, tá certo? É uma voz que não está comprometida a nenhuma impressão humana. Para ouvir a minha voz, levantai-vos a mulheres sem repouso, para ouvir a minha voz. Chega de ouvir vozes que não é a de Deus. É impressionante como a voz de Deus ela é assertiva. Deus conhece você, seu sobrenome, sua identidade, seu CPF. Deus passa um raio-x no seu corpo.
Ele sabe como estão suas células, seu coração, seu pâncreas, seus órgãos vitais. Ele sabe o que está lhe ameaçando. Ele conhece o que pode lhe matar amanhã. Mas na hora que ele encosta em você e diz: eu lhe chamei para isso, pode ficar tranquila, porque enquanto você não cumprir o chamado de Deus, nenhuma célula vai ser destruidora em você. Deus estará sobre a sua vida, lhe dando força, lhe dando recurso, lhe dando ar para você respirar. Avança nesse chamado, em nome de Jesus. Ouvir a voz de Deus. Eu preciso ouvir a voz de Deus, porque ela me barra, ela me freia, ao mesmo tempo que ela me convoca e me capacita. Ela me orienta e ela me dá norte. Eu entro em confusão quando eu escuto vozes que me desorientam, mas a voz de Deus, ela pode impactar meu coração, mas ela me mantém orientada. É muito difícil você ouvir a voz de Deus e você não gemer para cumprir. Cada vez que Ele fala de forma muito expressiva na minha vida, eu sei que algo novo vai passar. E para aquelas que acham que as coisas novas de Deus são muito boas, eu temo as coisas novas de Deus. Não é verdade, irmã? Quando foi em 1990, chegando no final do ano 2000, eu escutei a voz de Deus: eu tenho algo novo para você. Eu achei que era, opa, vai ampliar. Nós estávamos morando em Colômbia. E o Senhor disse: vai voltar para sua terra. Pronto. Não, o Senhor está equivocado. Vai voltar para sua terra. Não, mas Senhor Jesus, eu vendi tudo, eu não tenho mais nada. Eu quebrei as pontes, eu vim aqui para ficar o resto da minha vida como missionária. Pois é, mas vai voltar. É algo novo que eu tenho para você. E nesse algo novo de Deus, eu quase entrei em depressão, porque eu tive que devolver a Ele tudo que eu coloquei meu coração e a minha esperança. E Ele queria me ensinar que o chamado é divino, mas eu não posso amar mais o chamado do que a pessoa de Deus. E que tenho que estar preparada para devolver a Ele o que é dele, sem questionar. Está vendo? Como uma pessoa que canta num grupo, uma pessoa que dirige uma reunião, uma pessoa que assume a envergadura da autoridade e o pastor precisa remover, e aquela pessoa se desvia revoltada porque acha que está sendo perseguida na igreja. Isso daí é sentimento e resistência a Deus, tá? É assim que nós somos. Nós nos agarramos às coisas como se fosse nos agarrando a Deus. Você toca no pandeiro, mas a sua vida não é um pandeiro, não. Um dia Deus vai me dizer: me dá o pandeiro que eu vou te dar no acordeon. E você não tem que esperar, eu estou me perseguindo, isso é coisa. Não. Tá bem, Deus, se o Senhor, e se Ele não prometer nada, só pedir de volta, devolve a Ele, porque Ele sabe o que Ele tem para você. Ouvir a voz de Deus, muita gente tem medo, não quer ouvir. Mas aqui tem as mulheres que ouvem a voz de Deus, né? Por esses dias Deus vai visitar uma por uma. Uma por uma, se prepara aí, tá? Se prepara aí, umas para abrir a agenda e outras para fechar. Para Deus mudar o curso, ampliar, abençoar, estruturar. Mas eu tenho uma coisa para vocês dizer. Eu chorei, adoeci, me revoltei com Deus, fiquei uma semana sem orar, magoada com Deus. Depois fizemos as pazes, porque eu não consigo ficar sem Ele. Eu sinto saudade dEle de manhã, de tarde e à noite. Então não dá. É que eu fiz o boicote emocional com Deus e Ele não resistiu. Ele me ama demais, mas disse para mim: eu sobrevivo a qualquer rejeição, tá? Eu sobrevivo. Agora eu não sei se você consegue. Deus é assim, não adianta a gente fazer birra, nem dizer vai colocar Deus no canto da parede. Por que pressionar Deus? Então não vou mais para a igreja, também não vou mais ficar aqui, eu vou entregar o trabalho. Deus sobrevive a tudo isso, porque Ele não aceita esse tipo de pressão. Agora quando a gente adoece, a gente chora, a gente se humilha. Deus diz: se você tivesse me obedecido, já estava lá na frente, em outra posição. Agora tem que correr. Eu achava que era muito. Ele já tinha me dado o espanhol, eu já estava falando fluentemente o espanhol. Eu já era professora da escola teológica de lá, da igreja aqui, do pastor Satírio, né, que é um fenômeno lá em Colômbia. Meu esposo estava à frente de uma obra que crescia, meus filhos já bem estruturados, nós estávamos bem direitinho, quando Deus mandou a gente voltar.
Eu já estava ministrando em espanhol fluentemente em algumas igrejas. Gente, para mim estava ótimo o que eu tinha. Aí Deus disse, pronto, agora solta isso aqui tudo e volte. Aí eu adoeço, me angustio, fico com raiva do meu pastor, com raiva de Deus, com raiva do meu esposo, porque eu achei que ele poderia também ter resistido. Olha só. Aí quando eu definitivamente doente, emocionalmente, frustrada, fui culpar todo mundo diante de Deus. Fiquei 15 dias em jejum para ouvir a voz de Deus. E Ele, quando apareceu a mim, se revelou e disse, por que você está chorando por Colômbia? Me devolve a Colômbia. Porque eu tenho para você as nações. E se você não tivesse resistido, nem estaria doente. E quando eu estava entregando o jejum, uma visão se abriu do reino de Deus. E eu vi um mapa do Brasil. E desde a minha cidade, os voos indo para todas as partes. E depois que passou essa visão, Deus me mostrou o globo da terra. Dizendo para mim, eu lhe trouxe, porque vou levantar você para ministrar as mulheres, a igreja, meu propósito, meu chamado, a minha cura e a minha vontade para cada uma. E eu quero dizer para você que todas as cidades do Brasil, todos os estados do Brasil, eu havia pregado. Só faltava Rondônia. Eu estou hoje aqui porque Deus me mostrou eu visitando o Brasil todinho e vindo para cá. E já está estendendo meu ministério para as nações. Isso porque eu não quis entregar a Deus chorando, gemendo. Porque nós não podemos resistir a Deus. Não entendemos o chamado dele, mas precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. Olhe para essa pessoa e diga, se prepare para ouvir a voz de Deus. Seguramente ela vai lhe tirar da área de conforto. Mas o que Deus tem para você é maior do que o que você pode imaginar. Deus fala através de sua palavra, através de pessoas espirituais, através de visão e de revelação, e através de circunstâncias, tal como a pandemia. Eu sei que Deus tem urgência na minha vida. Não sei quanto tempo vou estar na terra, também não estou preocupada com isso. Mas tenho que correr e trabalhar incansavelmente para o meu rei. Porque Deus tem pressa em visitar a terra. E está preparando a igreja do arrebatamento. Talvez você diga, mas a igreja não já está preparada? Não, ela está preparada para subir. Mas Ele está preparando para a guerra final aqui. Nós estamos no segundo ponto da mensagem agora. Nenhuma mulher, ela é chamada para uma guerra. Deus não vai envolver nenhuma mulher na guerra sem primeiro ungí-la. Esse é o segundo ponto da mensagem. O segundo ponto é Deus tirar você da área de conforto. Sim, você precisa recuperar despojos dentro da sua casa. Primeiro o seu campo de guerra é seu lar. Depois do lar, aí Deus vai lhe dando territórios. Porque toda a operação de dom na vida de uma mulher, ela tem que começar e refletir dentro de casa. Tem o dom de curar, mas o filho está morrendo, não tem coragem de colocar a mão sobre a cabeça e orar para um milagre. Recebe a unção do Espírito para a revelação, mas não consegue ver o que o diabo está fazendo na família, ou não quer ver. Não pode. Toda a ferramenta que Deus te dá para a igreja, Ele te dá para o teu lar, que é a primeira igreja. Nada vai passar fora da sua supervisão. Os olhos de Deus vão ser seus olhos. E os seus olhos serão os olhos de Deus. Está preparada para viver essa dimensão? Dá um glória ao Deus Todo-Poderoso.
É isso aí. A unção faz a diferença. E o que é a unção, irmã Samira? A unção é a capacitação do Espírito Santo. No Antigo Testamento, a unção ela era simbólica, mas ela representava o derramar do Espírito sobre uma pessoa. Nenhum governo, nem eclesiástico, nem profético e nem monárquico poderia exercer sem a unção. Era assim, era derramar o óleo sobre a cabeça de ungido. E quando o óleo era derramado, aquela pessoa, ela recebia uma envergadura de autoridade para exercer o chamado. Qualquer que fosse ele, o Espírito se movia e dava capacidade para o exercício do chamado. Assim que a unção tem tudo a ver com a capacitação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O próprio Jesus, quando ele está na sinagoga em Nazaré, e ele recebe um dos rolos do Antigo Testamento de Isaías, ele lê o profeta Isaías, no capítulo 61.1, e diz: a unção do Espírito, o Espírito do Senhor é sobre mim, porque ele me ungiu para, e coloca ali toda a esfera do ministério dele, desde a libertação a pregoar o ano da redenção. Sem unção não existe capacitação. Ministério não é show. Esqueça isso. A unção ela é como um perfume derramado. Se você tem unção, quando você passa, alguém sente a fragrância. Mas quem mais faz a leitura disso é o reino espiritual. É algo que perfuma você de forma diferenciada. É a glória, é a glória. É a glória de Deus na sua vida. Não me pergunte como é que Deus pega a estrutura humana e coloca algo muito divino e marca a sua vida. O Espírito do Senhor está sobre mim, é sobre. O anjo apareceu a Maria e disse que ela ia ser a mãe do Salvador. Como será isso? Eu sou noiva, não tive atividade sexual com meu noivo. Não se preocupe, o Espírito Santo vem sobre você. É assim, vem sobre. E você vai cumprir o chamado de Deus. É uma força maior do que a sua força. Se você caminha, se faz academia, uma atividade física, sua imunidade está alta, se tem força, se tem vigor, não importa, não é essa força. Estou falando de algo sobrenatural. Se você não tem força, se está cansada, se acha que não pode dar o passo seguinte, não importa, quando ele vem sobre você, algo de Deus te levanta. Como eu entro nessa questão? Aceitando a convocação. Primeiro você aceita. Igual a Davi. A unção sobre a vida de Davi serve muito para ilustrar o chamado de Deus para grandes guerras. Grandes gigantes estão se levantando na terra. E não é a força nem o dinheiro da igreja que vai derrubá-los. Eles vêm na esfera espiritual, precisam ser derrubados nessa esfera. E aqui estão os valentes de Deus, que não vão ter medo de morrer. Vão descer o vale da guerra, aparentemente malucos, sem armas potentes, se sentindo pequenos, mas vão na força e no poder do Todo-Poderoso. É assim. Como é que é a unção? Primeiro, a igreja pentecostal, ela tem a presença do Espírito quando ela recebe a Jesus como Salvador, e porque ela crê na atualidade dos dons, ela busca o batismo com o Espírito Santo, e a partir do batismo os dons estão sendo ativados na igreja. Mas estou falando de uma unção que vai fazer de você uma mulher diferenciada, vai te levantar na força do poder de Deus. Você precisa amar para atrair essa unção. É a unção que você admira, aquela que você atrai. Davi, o amado
Mas não foi só amado, foi ungido. Saul, o ex-ungido, foi ungido, mas não respondeu com a unção. Eliabe, o irmão dele, o não ungido. Por isso que não entende os ungidos. Golias e os filisteus, o anti-ungido, ele é anti-unção, é anti-Deus. São eles que vão cair. E prevalecerá a igreja ungida de Deus na terra. Todo crente ungido, ele enfrenta os ex. Passou, não entende, passou seu tempo, tem que entender. Não consegue enfrentar Golias, fica temendo os ataques. Então, enquanto há temor de avançar, Deus já vem na retaguarda levantando pessoas com capacidade para fazer a diferença. E essas pessoas vão conviver com pessoas que não são ungidas, que vão lhe criticar, mas elas não vão olhar para trás e nem vão responder a ninguém, porque aí o crente ungido não se preocupa em dar resposta a quem não é ungido. Foca no chamado e no alvo. Tem uma coisa que a unção faz: ela atrai os inimigos, por incrível que pareça. E ela envolve você numa guerra que você pensa que, meu Deus, como foi que eu entrei nesse problema? Já perguntaram isso alguma vez? Ou eu saí de casa assim, Davi sai de casa porque o pai dele diz: desce essas ovelhas aí, Davi, e vai lá no campo de guerra onde estão seus irmãos e o exército de Israel liderado por Saul. Leva aqui esses pães para seus irmãos, esses queijos para o capitão de 1000 e procure saber como é que eles estão. Davi vai com essa expectativa. Ele não sabia que ele ia para uma guerra, mas as armas de guerra dele foram com ele. Pergunta se ele deixou a funda em casa. Ele não deixou, não. E ele sabe que quando tem que envolver numa guerra, antes de ir para a guerra, ele desce para o ribeiro. Não é verdade? Ele levou a arma. E quando ele soube que estava envolvido numa guerra, ele disse: espera aí, antes de eu enfrentar o meu inimigo, vou para o ribeiro, porque lá no ribeiro eu consigo pegar todo o armamento que eu vou precisar para usar aqui. Deus não quer que você mude de ferramenta. Você já tem toda a ferramenta para a guerra. Ele quer que você desça para o ribeiro, porque para cada gigante Deus tem uma estratégia de combate. Esse aqui é com pedra, lá na frente outros gigantes foram com espada. Mas esse aqui não. Nós vamos enfrentar tudo que ameaça a nossa casa. Diga amém. Amém. Minha vida. Pois é. Para lhe desorientar, há muitos contra-ataques aqui. Nessa cidade, nesse estado. Você sabe as suas demandas aqui, espirituais e sociais. A sua líder sabe, a dirigente do ciclo de oração. E quando Deus muda o governo, Ele muda também os ataques e as estratégias de avanço. Para cada mulher, Deus dá uma visão. Por isso que você vai para outra área de avanço. E você não tem que temer. Porque Deus já preparou tudo para o seu tempo. Em nome de Jesus, Ele dá estratégias para você trabalhar com essas mulheres. Não se preocupe com aquelas que resistirem. Não se preocupe, tá bom? Deus vai colocar perto de você mulheres capacitadas e preparadas que estendam a mão e que se organizem, porque Deus vai entrar dentro da construção da família. Deus vai entrar na construção, porque tem muitos lares que precisam ser socorridos. Tem muitas batalhas que estão predominando, que já deveria ter saído de dentro lá, mas o diabo está lá, derrubando emocionalmente, derrubando financeiramente, derrubando moralmente. Mas aí Deus levanta um exército com armas poderosas para entrar e mudar a realidade. E seu lar está na mira de Deus. Não é na mira do diabo, é na mira de Deus. Se prepara para uma grande visitação de Deus no teu lar. Glória a Jesus. Olha só. Os ungidos. Levanta a mão e diz: dependem de Deus. Diga: eu não sou profissional. Diga: eu sou dependente de Deus. Pronto, essa é a realidade. Se alguém disser que você não é boa, se você não está preparada, que você não sabe,
sabe? Não se entristeça com isso. Admita tudo isso, diga, mas todavia, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. Eu não sei, por isso que eu estou no quartel-general. Você não pode, por isso que eu estou no quartel-general. Você não sabe, por isso que eu estou no quartel-general. Estou sendo treinada para um grande avanço. E eu vou avançar em nome de Jesus, porque o Espírito do Senhor me ungiu. E a unção de Deus é sua credencial. Sabe o que é a unção de Deus? Quantas aqui tem cartão de crédito? Levanta a mão as mulheres que têm cartão de crédito. Olha aí. Quantas usam Pix? Levanta a mão as que usam Pix. Olha como o Pix está massificado, tá vendo? Por que você passa um Pix? Porque você tem reserva na conta, sim ou não? Pois é. É assim a unção. É como Deus te dá um cartão de crédito e diz aqui, pode passar quando você precisar, porque tem crédito, tá? Você tem que você está ungida. Está ungida diante de uma batalha, não se desespera. Não quebra a mesa, não corta os pulsos, não briga, não arruma a mala para sair de casa. Passa o cartão de crédito da unção. Levanta a mão e diz, está repreendido, Satanás. Eu vou continuar no meu lugar, amando, perdoando, ajudando, falando em língua. Vou marchar na terra, cantando o hino da vitória. Abra o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor é o meu Deus, e portanto nada prevalecerá contra a minha vida. Tira a tua mala da minha família, deixa meu filho, solta a mente dele. Ele é crente, é ungido do Senhor. E aqui está falando uma ungida do Senhor. A unção, ela fica latente aí. Ela só precisa ser ativada. Quantas creem que Jesus cura? Já orou com a unção ativada sobre a sua vida? Quando nós estamos com a unção ativada sobre a nossa vida, nós nos levantamos indignados contra a enfermidade. Quando Jesus chegou no túmulo de Lázaro, ele chorou, mas não foi a derrota, indignado contra a ação da morte. E ele logo em seguida diz assim: onde foi que vocês puseram ele? Estava decidido agora, estava ungido. Tira a pedra. Marta, não, eu não te disse que se tu creres verás a glória de Deus? Cheguei, agora vou agir. Ungido do Senhor, a unção do Senhor está sobre a minha vida. Lázaro, sai para fora. A morte cedeu lugar à vida, porque a palavra ungida. Se você se vitimar, não é a unção que está agindo em você, é o medo. Mas se você tomar posição, levantar a cabeça, levantar a mão para o céu e dizer na autoridade do nome de Jesus, está aí, a unção é ativada sobre a sua vida. Levanta, levanta, levanta e unge. Por quê? Porque aqui é o lugar de riqueza de Deus. Aqui a mulher mais fraca é mais forte do que o inferno todinho em peso. A credencial de Deus está aí. Olha lá, eu estou vendo o seu crachá. Você não entrou nesse lugar porque você tinha crachá, não foi? Pois é, está aí o seu crachá com o seu nome. E quando você acessou a porta, a pessoa abriu porque viu, você está com a camiseta, eu também estou, né? Eu só faltou o meu crachá, eu deveria ter colocado, né? O crachá com o seu nome, a porta se abre e você entra, porque você não é impostora, não está pulando pela janela, você está caracterizada. Assim é a unção, quando você aponta a mão, a porta se abre, porque a unção vai na frente e você tem autoridade para falar. É tremenda a unção. Até que se derrame. Graças a Deus que já se derramou. Olha aqui, ó. Já viu falar em Paul Young-Soo, que depois mudou o nome para David Soo? Pois é, depois da Coreia, depois da Segunda Guerra Mundial, a Coreia estava um caos. Estou falando da Coreia do Sul, em Seul. Estava um caos, na miséria, na destruição. E aquele homem estava morrendo de tuberculose no hospital. Pai dele budista, família budista todinha, que não criou em Deus. E entrou uma mulher magrinha, baixinha, que chegou para ele e disse: você está morrendo. Leu a placa assim na cama dele. Ele magro, magérrimo. E ela disse: eu estou vendo aqui que você está morrendo. E você tem religião? Ele disse: eu creio em Buda.
E queime nossa família, eu cresci com um altar de Buda queimando. Tudo bem, mas eu quero saber o que seu Deus fez por você. Ele disse, não fez nada. Ótimo, vou lhe falar de um Deus que pode mudar a sua história. Este Deus tinha um filho que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia e disse, em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Se você quiser, eu vou lhe apresentar. O nome dele é Jesus Cristo. E no nome dele eu posso orar por você. Agora, se eu orar por você, você precisa entregar a sua vida a ele. Ele disse, eu acho muito difícil o seu Deus me curar. Mas se ele me curar, eu vou servi-lo para o resto da vida. Ela disse, não tem problema. Era só isso que ele queria ouvir. Estendeu a mão para ele. Não pregou muita coisa. E disse, no nome de Jesus, eu repreendo tuberculose. Sai deste corpo, porque a vida de Deus entra através dele. A unção que estava sobre a vida daquela mulher passou para o corpo, morrendo de Poyang-Shu. A partir daí ele começou a se recompor, e depois de um dia ele sai procurando o Deus dos crentes que cura e restaura. Aí você pergunta, cadê a mulher? Nunca mais ele viu essa mulher. Ele diz na história, na biografia dele, ela não tem nome aqui na terra. Ela entrou lá. Anjo não prega o evangelho. Assim que não foi anjo, tá? Pode ter sido um anjo, não. Anjo não prega o evangelho. Quando é preciso, o anjo aparece como apareceu a Cornélio. Mas Cornélio manda chamar a Pedro e escuta tudo o que ele tem que dizer. Matéria do evangelho não é anjo. Deus tinha realmente uma serva humilde, e Deus queria, sai, não precisa ser o nome. Eu só quero que você permita que a unção que está sobre você cure este homem. Sabe o que aconteceu com a unção na vida daquela mulher? Magrinha, pequenininha, que não tem nem nome. Tem nome, claro, mas Deus não permitiu que ela se tornasse uma celebridade para não roubar a glória de Deus. A Coreia do Norte hoje é uma superpotência mundial. É rica, 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 rica. É a Coreia que tem a maior igreja Assembleia de Deus do mundo. Em cura, em poder. Na vida daquele homem. Porque uma mulher, diga comigo, uma mulher. Sem nome conhecido. Foi ungida e foi até lá onde ela estava. Sabe quantas pessoas e nações vão ser afetadas pela sua história? Não sabe, né? Não precisa saber. A unção ela é diferenciada porque mulheres ungidas, elas veem o problema diferente das pessoas que não têm unção. Pois é incrível. Eliabe estava no confronto sabendo da história de Golias. E ao invés de enfrentar o Golias, ele estava com medo. O irmão mais velho de Davi. Davi chega e quando está fazendo a pergunta, ele escuta uma ameaça ao exército do Deus vivo. Ele diz, o que está acontecendo aqui? Aí um dos soldados, que nem o irmão dele, diz, esse homem, esse guerreiro filisteu, está vindo todo dia ameaçar a nação. E o rei já disse que o homem que se levantar para enfrentá-lo, ele vai dar a filha dele em casamento, ele vai permitir que as riquezas sejam compartilhadas, seja um homem próspero, e que a sua casa, a casa de seu pai, não pague nenhum imposto em Israel. Ele disse, é o quê? Isso o rei vai fazer com quem? Disse, com o homem que enfrentaram Golias. Ele disse, e como? Ele olhou para o exército todinho, e ele fez uma pergunta. Alguém pensa que ele estava se projetando para si mesmo? Não estava. Ele disse, quem é esse filisteu que ameaça o exército do Deus de Israel? Não, isso não tem condições. E alguém deve ter dito por debaixo dos bastidores, por enquanto ninguém se credenciou, nem mesmo o rei. É quando ele é ungido, ele disse, está tudo bem? Eu sei que o Senhor me ungiu, vou entrar na guerra. E ele entra. E algumas guerras Deus nos permite porque temos a unção. Eu estava em minha casa num dia de descanso. Meu esposo tinha ido para a capital resolver umas coisas. E bate a porta da minha casa uma senhora. Irmão, o pastor está aí? Eu disse, não. Ele disse, se o pastor não está, vai a senhora. Eu digo, fazer o quê? Ela disse, não, porque tem uma criança
ela passou uma semana no hospital aqui da cidade próxima, que era uma cidade com recursos pediátricos melhor do que a cidade que nós estávamos. Hoje nós estamos numa próxima capital, bem melhor. E a criança não respondeu. Ela veio tomando só soro. Ela tem 9 meses. Ela está desidratada. E ela amanhã cedinho vai para a capital para uma internação no melhor hospital pediátrico que tem infantil lá. Mas a mãe da criança, ela pediu para o pastor ir lá orar. O pastor não se encontra, a senhora vai. Aí eu peguei a Bíblia, eu ia para o culto de doutrina, disse, tá bom, eu vou. Peguei a Bíblia, já fui orando no caminho, Senhor tem misericórdia. Quando eu chego nessa residência, tinha a avó da criança, ela era uma pessoa ligada à feitiçaria. E eu conhecia. E ela olhou assim para mim e a nora disse assim, eu queria que o pastor orasse, mas o pastor não está, ninguém era crente naquela residência. Mas a senhora ora, irmã Samira? Eu digo, claro que eu oro. Quando eu entrei para ver a criança, eu disse para mim mesma, dentro de mim, eu disse, meu Jesus, a morte já estava no corpo daquela criança. A debilidade na criança, desidratada, era tão séria, que a criança nem levantava a cabeça direito, totalmente desgastada. Ela começou a chorar, disse que a criança estava tomando em conta-gotas sorinho, a cada hora ela ia lá e colocava, porque tinha que levar, mas no dia seguinte veio pegar uns documentos, umas coisas, enfim. Mas antes da criança ir para a capital, ela queria que orasse. Eu olhei, tinha algumas pessoas da vizinhança que não era crente, estava todo mundo lá. Eu disse, Espírito de Deus, o que eu faço? Eu fiquei preocupada, e o Espírito falou dentro de mim, ora no nome de Jesus. A unção do meu Espírito está sobre a tua vida. Aí eu fui até o bercinho e virei para a mãe e disse, me diga uma coisa, eu vou orar e depois que orar, você não vai permitir mais que ninguém faça nada espiritual sobre a criança, porque Deus não dá sua glória a ninguém. Mas já vou lhe dizendo, Deus vai curar sua criança, ela não vai morrer. Foi o impulso da unção que veio sobre mim, e aí tomou a minha boca e já foi declarando a palavra. Está me ouvindo? Ela disse, estou, não se preocupe, depois que você orar, eu vou crer e não vou deixar mais ninguém, porque além disso ainda tem aquela questão do galho verde, você sabe como é, né? Aquelas questões, aqueles procedimentos, e eu já fui fechando todas essas portas. Está me ouvindo? Ela disse, estou. Então pronto, estamos aliançadas. Aí também não orei muito, apenas estendi a mão sobre ela, repreendi o espírito da vida e disse, o Senhor Jesus te cura. Peguei a Bíblia e saí, do mesmo jeito que entrei. Fui para a igreja. Da igreja, da casa da Senhora até a igreja, eu ouvi a voz de Satanás que disse, a criança vai morrer e a culpada é você, porque você disse que não fizesse mais nada com a criança. Aí eu já cheguei e fui me ajoelhando. Quando eu fui me ajoelhando, disse, Jesus, Espírito Santo, disse, você orou em nome de Jesus, então não retroceda. Aí eu glorifiquei, comecei a agradecer, passei o culto todo agradecendo, mas não voltei pela rua. Passaram-se uns 3 dias, eu não tinha coragem de passar por aquela rua. Não é para fazer isso, é para ter coragem, tá? Mas naquela experiência eu não tive. No 3º dia eu passei. Quando eu botei o pé próximo, ela grita, ei, missionária, vem aqui. Eu disse, que passou? Ela disse, venha ver a criança do milagre. Você não foi para a capital? Não fui não, porque naquela noite Deus visitou a criança e mudou a história. E como você sabe? Porque ela levantou a cabeça e chorou. E eu fui preparar uma chuca de leite. E a senhorinha disse para ela, você é louca, vai matar essa criança. Não está vendo que a criança disse, Jesus curou minha filha, eu vou dar sim. E a prova da cura é que a menina tomou uma madeira todinha. E no dia seguinte começou a tentar se levantar. E no 3º dia já estava de pé no bercinho. E Jesus operou. E Jesus... A unção foi ativada. Na hora do desafio, não tenha medo, ore. Há muita gente que precisa ser ativada a unção aqui. Eu preciso crer e querer. E quando é que eu sei? Quando a oportunidade se levanta contra você. É a vida contra a morte.
Você é a vida de Deus aqui na terra. Você não é um galho seco, você está enxertado na videira. Você bebe da seiva da vida de Jesus Cristo. Ele está em Deus e você está em Cristo. E bebe da fonte divina. Bebe da fonte divina. Tem mulheres aqui que precisam, não só para si, elas precisam ministrar, ser fonte. Ser fonte. Ser fonte. Não tenha medo. Se surgir a oportunidade, o mínimo que você pode fazer é orar. Dependa de Deus e ore. Nunca feche a porta. A unção nos dá recursos desconhecidos, que até então você não sabia que você tinha. Por isso que as mensagens vêm tudo contra a sua estrutura. Você está morrendo, você é pobre, você é isso, você vai minguando. Mas agora Deus está lhe enchendo do Espírito. Porque o Espírito já foi derramado sobre a igreja. Não temos que orar por um derramamento do Espírito. Ele já foi derramado. Temos que orar por uma ativação do Espírito. E é isto que você, em Cristo Jesus, pode fazer. E nesta hora, eu lhe convido a ficar de pé, em nome de Jesus. Muitas mulheres se levantaram e fizeram a diferença. Aqui nesse livro tem a história de Joquebede. Ela se levantou contra o Edito, se levantou contra a morte, se levantou para lutar pelo filho dela, e gerou um grande legislador para Israel. Satanás não tem parte na sua herança. Coloca as suas duas mãos para frente. Diga comigo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A Jesus Cristo a glória. Algumas pessoas dizem que a cada 100 anos acontece 3 coisas: uma guerra, uma pandemia e um avivamento. Já passou a pandemia, estamos vivenciando um quadro de guerra, então estamos pendentes do avivamento. Por onde Deus vai começar o avivamento? Por onde? Por onde? Vai levantando a mão. Por onde? Por onde? Por onde? Você, por você, por você. O que Deus quer com esse avivamento? O que Deus quer? Que eu trabalhe para a glória do nome dEle. Que eu seja crente fiel, temente a Ele. Que o Espírito Santo do Senhor me adestre para a peleja e me use para as frentes de batalha. Onde mais o fogo inflama, dentro da sua casa, você vai vivenciar os milagres de Deus. Você vai fazer igual a Susan Wesley, que tem história dela. Tinha 16 filhos. E um dia a casa dela pegou fogo. Porque antigamente as casas eram de madeira. Saíram alguns empregados da casa dela e 15 filhos. E quando ela procurou John Wesley, ela não o encontrou. Ele não conseguiu sair. Ele estava na parte de cima. E quando ele tentou descer, a escada já havia pego fogo e ele não pôde descer. E o povo lá de fora tentando jogar água e apagar sem poder. Ela, quando percebeu, começou a gritar e a chorar. Ele veio e apareceu só o vislumbrezinho dele em uma das janelas que tinha lá na área que o fogo estava se estendendo. E ela se desespera. E os homens ali da vizinhança fizeram uma escada humana para tirar aquela criança de lá enquanto ela orava. Ela orando. E os homens chegaram, subiam aqui, outro no ombro, e foi subindo, e foi subindo. E de lá pegaram uma criança. Quando puseram a criança no chão, o teto caiu. E Deus livrou aquela criança. E quando ela chorando agarrou aquela criança, ela entendeu que se aquela criança não tivesse sido poupada por Deus, teria morrido. E se Deus poupou aquela criança, Deus tinha uma coisa na vida daquela criança. Ela entendeu o sinal. Ela disse: Deus, eu estou aliada ao Senhor. A história dela está aqui, nesse livro. Você vai ler e você vai se alegrar. Deus, eu estou entendendo que tu tem um propósito na vida do meu filho. Então tu vai contar comigo para preparar o meu filho para esse grande propósito.
A partir daí, ela cuidava e ensinava a Bíblia aos filhos, mas a John Wesley se dedicou de uma forma especial na formação dele. E aquele menino cresceu e foi para a universidade. E lá na universidade começou a fazer parte de um grupo chamado Os Santos, em oração. E Deus levantou John Wesley para ser um grande protagonista do grande avivamento da Inglaterra, espalhando aquele avivamento por toda a Inglaterra e trazendo parte dele para o mundo. Ele, quando morreu, já tinha mais de 100 mil pessoas salvas pela sua pregação e ensino. Uma criança tirada do fogo pelo joelho de uma mãe guerreira que entendeu que estava numa guerra, e Satanás não podia matar o filho dela porque Deus tinha um negócio com ele. Sabe quantas vezes você adoece na guerra? Sabe quantas vezes o diabo quis tirar você da batalha? Para você descobrir o espaço daqueles que Deus tem. Ah, mas meu filho hoje está fora do evangelho. Eu criei na igreja, agora ele é rebelde, não crê mais em Deus. Você acha que você perdeu a guerra? Você não perdeu a guerra. O Deus que lhe trouxe para aqui está dizendo: você é uma mulher ungida, e através da sua ação eu vou entrar na causa e mudar a realidade, porque eu tenho um propósito neste negócio. Oh, Rabanai de Cantaro, Bahana Shande Revanas. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus foi maior e vai ser maior do que o vírus. Deus guardou seu pulmão porque quer que o seu pulmão grite o nome de Jesus e guerreie na força de Deus. Deus quer que você seja instrumento para o que Ele vai fazer nesta cidade. Aqui está o maior exército desse quartel-general. E o Espírito Santo vai caminhar neste lugar aqui, desse púlpito até você aí, ativando sobre a sua vida um poder maior do que o que você imagina. E é esse poder que vai abrir porta, vai atrair recurso, vai te levantar, vai criar oportunidade, vai quebrar os grilhões, vai libertar esse poder que, estando ativado na tua vida, vai te dar experiências com Deus, capacidade para orar, para cantar, para jejuar, para ministrar a revelação dos céus. É o exército rico de Deus na terra, está aqui nesta tarde. Levanta as duas mãos para o céu e começa a glorificar este Deus que está te levantando para algo extraordinário. Se Deus te levanta, levanta a tua casa. Se Deus te levanta, levanta teus filhos. Se Deus te levanta, levanta teus pais. Se Deus te levanta, levanta o trabalho onde tu estás. A unção de Deus faz a diferença na tua vida. Oramanai de cancherou bihai, yanamanai shodaba cancherei bahanahai. Oh. No 3, quando eu disser 1, 2, 3, descerá sobre ti uma ação poderosa do Espírito Santo. No 3, e tu vais ter uma experiência como tu nunca viveste antes. Teu corpo, que é mortal, ele vai sentir o impacto dessa presença. As áreas da tua vida que estiverem aprisionadas, Deus, pela unção do Espírito, vai lá romper essa atadura. E tu vai se sentir livre. Respira, porque o que Deus vai fazer na tua vida não tem nada a ver com as coisas da terra. Vai ser algo que te puxa para o trono de Deus. É uma ligação, como se Deus estivesse colocando na tomada e plugando a energia, o poder de Deus passando. E tu vai saber que houve um toque diferenciado, porque durante a semana isso vai arder no teu coração, e Deus vai te dando comando e tu vai fazendo, e Ele vai te visitando e tu vai entendendo, e Ele vai abrindo a porta do conhecimento e falando aos teus ouvidos e decodificando a palavra, e tua alma vai se inclinando e entendendo e se submetendo ao governo de Deus. No 3,
3, no 3. Preste atenção, é no 3. Tu solta o teu grito. Geralmente eu mando gritar por Jesus, que Ele é o autor e consumador da fé. E aí quando você grita por Jesus, o Espírito vai entender que vai atuar pelo sangue que te redimiu e vai agir sobre a tua vida. Fecha teus olhos, se desliga dessa terra. Esquece quem está do teu lado direito e esquerdo. Isso é uma experiência com Deus. Ela é única, ela é tua e de Deus. 2. Ameneko bahana shande deibihai ridena bahana ho shende kanchana mahai. Por essa ala aqui, ó, por essa daqui, passando para essas mulheres até o final, lá naquele auditório de cima, aqui da frente para trás, nessa lateral, nos músicos, em todos, nas adoradoras, unção de autoridade, de autoridade profética para o louvor. Liderança, rida manahai de cancha rouba hanahai. Rida hai de cancha nei bahai. De estratégia, arabahai de comanai. De comando, rida cancha no bahada hanselei. De propósito, rida kandahai. Cancha no bahai. De autoridade sobre áreas de opressão. Ministra Kandahai de Revanai Bahai. E anda de joelho, Bahai, que eu vou abrir caminhos. Shanda Kancha no Bahai. E na minha sombra tu andarás. Shanda Bahai de Kancha no Bahai. Não é tudo. Olha para a divisão e veja quantas serão afetadas. De oportunidades novas, que teus olhos não alcançam, mas está ativada sobre a tua vida, e por isso as portas se abrirão e tu atrairás recursos do norte, do sul, do leste, oeste. Está sobre a sua vida, sendo ativada. Espírito de glória, de louvor, de poder, de sabedoria, de autoridade, vem. Os dois braços para cima. Sente o Espírito te puxando e te tirando do chão para as coisas celestiais. Fecha as mãos agora e baixe. Tem muitas riquezas de Deus nessas mãos. Tem muitas riquezas. Guarda essa riqueza para o uso da glória de Deus. Nessa dimensão de poder, de libertação, de restauração, de cura, de renovo, de batismo, de manifestação dos dons, nós vamos terminar cantando ao Senhor. Preste atenção, coração aberto. Escuta o que eu vou dizer. Neste primeiro momento, o que Deus fez foi em você. É para você. Seu. Quantos sabem que recebeu muito de Deus? Pronto, você tem muito de Deus. Assim que, quando você
ministrar sobre a vida de uma pessoa, tanto você dá como você recebe. E aí nós vamos liberar da riqueza que nós temos recebido aqui, que aqui não tem ninguém pobre, há muita riqueza de Deus aqui nesse lugar. Consola o teu coração, seca as tuas lágrimas de luto, porque agora é a vida que está no ar.